Todo mundo alegrinho, né? Que forrou na Liga dos Campeões, né? Muito bom ver vocês assim, todo geral comemorando. Acertamos aqui no canal a nossa tripla de artilheiros. Estava batendo na trave aí direto, finalmente ela entrou. Quase acertamos a tripla de empate hoje também, foi muito por pouco, tá? E foi um dia muito legal no canal que a gente começou com a vitória da Atalanta junto com a vitória do Liverpool. O Liverpool não cumpriu o handicap, então acho que essa duplinha foi uma entrada muito interessante. A gente perdeu e foi o único head do dia que a gente tomou no Mônaco e Aston Villa. A gente pegou dupla chance do Aston Villa. Depois disso, nós ganhamos no mais de 1,5 gols aqui no Atlético de Madrid. O jogo do Benfica e Barcelona, os gols saíram antes, mas deu para poder pegar muita coisa no live aqui também, mas não será contabilizado. Dupla chance do Bolonha, tudo nosso. Dupla chance do Bruges, tudo nosso. Os gols aqui saíram antes. E o jogo do Bratislava contra o Stuttgart, a gente acabou não fazendo nada. No jogo do Novo Horizontino, teve uma expulsão logo cedo, e com isso a gente aborta a entrada do Novo Horizontino. A gente vai ficar com esse jogo também como uma aposta devolvida. Para os jogos desta quarta-feira, tem essa lista grande aqui, então se inscreva no canal, deixe seu like, vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas desta quarta, com tripla de artilheiro, mais uma duplinha aí e um bilhetinho para vocês ao final desse vídeo, beleza? Vamos que vamos! E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo do dia, jogo do Leipzig contra o Sport. Eu confesso que eu me assustei com a campanha do Leipzig quando eu fui ver um dos únicos 3 times que não venceu um confronto sequer nessa Liga dos Campeões. São 6 derrotas e o time já está eliminado. Apesar do time vir com alguns resultados interessantes aqui no Campeonato Alemão, inclusive a gente ganhou aqui uma aposta recente no jogo do RB, que foi no jogo contra o Werder Bremen. O time aqui tem oscilado bastante em questão de gols, né? A defesa tem pecado muito e fazendo o time ficar um pouco frágil. Hoje, pelo menos, o time tem a volta do Openda aí, que estava como baixa aí, ele e o Sesco por conta de estarem suspensos, mas na Liga dos Campeões tudo certo. Então, o time quer pelo menos terminar de uma forma digna. E é bom lembrar também que a Liga dos Campeões paga por vitória para os times. Então, também é uma aposta financeira interessante. Ninguém quer terminar como um time como saco de pancada, né? Já era de se esperar que o adversário do Leipzig ia ter problemas após a saída do treinador do Rubem Amorim, e é o que aconteceu. O Sporting começou a oscilar, viu os adversários chegarem perto aí, mas o time retomou o caminho das vitórias e conseguiu um bom desempenho aqui no último jogo com uma vitória por 3-0. O time já está invicto aqui há 8 partidas e parece ter encontrado seus melhores momentos. O destaque da equipe, né, não tem outro, é o Gyökeres, o artilheiro aí que tem marcado gols em todos os últimos 4 jogos dessa equipe. Esse é um confronto aqui que coloca um time que ainda está brigando por classificação para poder se situar aqui entre os times que vão ou para a vaga direta, mas o mais provável é que o Sporting fique aqui na repescagem, e o time tem boas condições aqui de fazer um confronto bem aberto, e eu não confio no Sporting, porque é um time que, como eu falei, começou a oscilar bastante após a saída do seu treinador. Então virou um time que sofre mais gols, mas tem um ataque que é muito produtivo. Então o mais de 2,5 gols nesse jogo aqui, que já está disponível, é a melhor dica para esta primeira partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Shakhtar recebendo a equipe do Brest. O Shakhtar, ele vem aqui com um desempenho ruim na Liga dos Campeões também. É um dos times que estão lá embaixo na briga, mas ainda tem chance aqui, com a vitória, se colocar em posição. Não está matematicamente eliminado, mas este é um confronto muito importante. O time vem de 2 vitórias aqui em jogos amistosos, né? A Ucrânia tem todas aquelas questões, e nos últimos 2 jogos da Liga dos Campeões o time tomou simplesmente 8 gols. O time pelo menos conseguiu vencer o Young Boys aqui recentemente. Apesar disso, é um time frágil tecnicamente também, com muitas limitações. Não tem mais aquela quantidade de brasileiro que rendia bem. Então o time aqui é um pouco mais limitado, embora tenha algum potencial. Agora, quem está brilhando e a grande surpresa positiva desta competição, na minha visão, é a equipe do Brest, com uma campanha realmente muito interessante. Está no momento aqui em nono, né? Acima de times muito tradicionais. Bayern, Borussia, Milan, Juventus, Benfica, enfim. O próprio Real Madrid, City. Então a lista de times que o Brest está na frente é muito alta, e isso porque o time está conseguindo fazer um desempenho muito interessante, mesmo com vários desfalques. O Doumbia hoje está suspenso, o Le Cardinal, que vinha jogando bem, também é baixa por lesão, mas esse 4-3-3 de um time que tem... a França é um celeiro de jovens jogadores, toda a questão na imigração e tudo mais, mas são muitos jogadores potenciais, muitos jogadores técnicos e muitos jogadores interessantes aqui de uma equipe que é a grande surpresa da competição. Então não entendo por que as casas estão colocando o Brest aqui como zebra diante da equipe do Shakhtar. Acho que o fator casa ainda nem existe. O jogo, se eu não me engano, estão sendo em Gelsenkirchen.
vou recomendar para vocês aqui o dupla chance da equipe do Brest. Se você tá com um pouco mais de confiança, pode projetar até um empate no da equipe do Brest aí, que na minha visão, essa equipe tem boas chances de conseguir, inclusive, até vencer. Celtic e Young Boys é um confronto que coloca um time que está invicto dentro de casa em competições europeias desde o ano de 2023. E o Celtic se encaminha aí para o seu 55º título do Campeonato Escocês, com mais uma vez uma campanha muito boa, um time que tem uma característica ofensiva muito grande, os jogadores à frente todo corresponde, tanto o Furuhashi, quanto o Maeda, quanto o Kun, todos eles fazem gols, ainda tem o McGregor que tem boas chegadas, então é um time que em casa é praticamente imbatível. O Young Boys é um dos times aí que perderam todos os 6 jogos que disputaram na Liga dos Campeões, está fazendo muito feio na competição. Vamos só ver o nível dos adversários aqui para ver se a gente consegue passar um paninho aqui para essa equipe do Young Boys. O que a gente tem visto? Ó, adversários: Aston Villa, Barcelona, Inter, perdeu para o Shakhtar, Atalanta e Stuttgart. Não é a tabela mais complicada de todas, e o que me assusta aqui é o fato do time ter marcado poucos gols também. O Celtic tem uma campanha muito mais sólida, né, com 2 vitórias sobre adversários aqui que são mais frágeis. A RB fazendo uma campanha muito ruim, mas tem alguns resultados interessantes. Segurou a Atalanta lá, conseguiu vencer o time no Zagreb, então o Celtic chega como grande favorito aqui para poder vencer. É um time que tem não só condições de vencer, como vencer e convencer, marcando muitos gols. Um dos poucos handicaps que eu vou pegar aqui pré, mas eu acho esse Young Boys bem limitado e o Celtic está atropelando, e eu vou no handicap menos 1,5 da equipe do Celtic. Se você não tem tanta confiança, pode tentar buscar alguma coisa ao vivo, às vezes um handicap menos 1, às vezes alguma coisa para bilhete, ele vai estar no nosso bilhete ao final do vídeo, mas eu vou pegar esse handicap aqui também. O Feyenoord recebe o Bayern, e aqui aquele confronto que ele já grita o que ele é logo quando a gente olha para ele. É um confronto que cheira a gols aqui muito, né? A campanha do Feyenoord interessante também nessa Liga dos Campeões até o momento, marcando uma média muito alta de gols. É um time com bastante personalidade, time que tem um DNA bastante ofensivo também, que em casa, embora não seja o adversário mais forte de todo, e quando pegou um alemão, tomou foi 4 na cabeça, tem o Paixão jogando muito bem com o Jimenez e o Osman também, né? O Igor Paixão sendo um dos destaques dessa equipe, marcando muitos gols, mas principalmente proporcionando muitas assistências aos seus colegas. Então o Feyenoord aqui vai ter um confronto onde ele pode se colocar numa situação de classificação, né, para a próxima fase, então é muito importante. Agora o adversário que é o grande problema, né? O Bayern de Munique está com 3 vitórias seguidas depois de um tropeço aqui na Liga dos Campeões, acertou mesmo o time, acertou também por conta da melhora de alguns jogadores que estavam lesionados, então é melhora no setor defensivo, o Upamecano com Kim, o meio campo também com Pavlovic e o Kimmich, e essa frente simplesmente incrível com Michael Wallace, Musiala e o Harry Kane. Então o Bayern aqui, ele é o grande favorito para este confronto. Eu gosto tanto da vitória do Bayern aqui nesse jogo, tá? Para poder colocar no bilhete, eu acho muito bom. Mas o que eu mais gosto, né, é o mais de 2,5 gols ao vivo. São times aqui que marcam muitos gols e que também sofrem muitos gols. Então é uma boa pedida aqui para este confronto, tá? Até porque a gente tem tanto gols do Feyenoord e o Bayern já deu 2 tropeçadas fora, como muitos gols dessa equipe que vem de 5 vitórias seguidas. Então é um confronto com muito cara de gols. O Milan recebe a equipe do Girona e o Sérgio Conceição conheceu aí a sua primeira derrota sobre o comando da equipe do Milan num 2-0. E a Juventus deu o troco, né, do que foi o jogo da Supercopa. O Milan não jogou bem este confronto. Aliás, o Milan ele não vem jogando muito bem assim as suas partidas, não. Consegue sim os resultados, mas não é uma equipe que atropela os adversários. O Abraham pode se tornar aí o segundo jogador inglês na história, atrás do Bellingham, a conseguir marcar em 3 jogos seguidos da Liga dos Campeões. Então, se ele brocar hoje, ele vai fazer história, mas ele não tá nem na prévia aqui, tá? Rafael Leão, Morata e Pulisic, então talvez ele entre aqui durante a partida. Fato é que o Milan, dentro de casa, ele conseguiu boas atuações nessa Liga dos Campeões, venceu o Estrela Vermelha. Vamos filtrar aqui pelos jogos dessa liga, né? Ele tem 4 vitórias seguidas e pode ser a 5ª vitória seguida. Nas últimas vezes que o Milan conseguiu fazer isso, né, nas últimas 2, se eu não me engano, ele chegou até a final. Óbvio que eram competições com formatos diferentes, mas ainda assim o nível dos adversários que o Milan venceu, principalmente o jogo do Real, foi muito bom. Vai enfrentar o Girona, que está muito mal na Liga dos Campeões, que está em queda livre no Campeonato Espanhol. A perda dos principais jogadores realmente fez o time sentir, dos seus principais jogadores de frente. Não à toa, um time que tem uma média de gol super baixa, tem 5 derrotas nos últimos 10, vitória contra os adversários frágeis. O Raio Vallecano aqui horrível, e o Alavés também é um time muito fraco, que está lá embaixão. Então, assim, o Girona não espera muita coisa, mas é um time que ainda tem um poderzinho de marcação, pode complicar um pouco. Eu não vou pegar o Milan com essa cotação aqui, mas ao vivo, tá? Eu vou confiar
nessa equipe para poder vencer, porque tem grandes possibilidades de furar uma defesa, até porque na Liga dos Campeões o Milan também se transforma e o peso da camisa vai e arrebenta os adversários. PSG e Manchester City, para mim, tem uma das apostas aqui mais claras na minha visão. O PSG chega para esse confronto aqui com uma ótima forma, né? O time realmente está conseguindo ser mais uma vez protagonista no seu campeonato francês, que é de praxe que acontece, né? E esse é o troféu mais importante que o PSG quer conquistar e que ainda não conquistou. Ele até parece que ele está em mais condições porque aquela briga de egos e aquelas contratações de superestrelas não estavam dando certo. E esse Milan com o Barcola, com o Ramos, com o Dembélé, é um time muito competitivo, esse PSG, né? O City, por sua vez, chega aqui num momento titubeante, enquanto o PSG tem aqui 10 jogos de invencibilidade em todas as competições. Vamos filtrar aqui como que o time tem se saído na Liga dos Campeões, onde ele está aqui numa situação não muito boa, né? Perdeu 3 jogos para adversários muito fortes e venceu aqui o Girona por 1-0, empatou com o PSV e ganhou do Salzburg. Essa vitória aqui foi a melhor. O City também vem a 3 jogos sem vencer na Liga dos Campeões e quer muito retomar o caminho das vitórias. Até para ambos o jogo é importante porque eles querem chegar aqui. O City no momento está perigando ficar inclusive fora, né? Então o confronto realmente quase que um mata-mata aqui já na rodada 7, o que mostra que essa formato dessa Liga dos Campeões ficou realmente muito interessante. Eu acho que é impossível o City ser eliminado aqui e o time deve conseguir um bom resultado, tá? Eu acho que o PSG, embora bem treinado, embora com bons jogadores de meio, Vitinha é um craque, eu acho que o City tá retomando seus melhores momentos. Ok que sim, com algumas oscilações, como teve recentemente no jogo diante do Brentford, mas o jogo do Ipswich já fez 6-0, já são 6 jogos de invencibilidade aqui e eu acho que o City tem boas condições aqui. Dupla chance para mim é obrigatório, menos 0,25. Cara, até uma aposta aqui na vitória do City, tudo que eu gosto. Então, dupla chance do City para mim é o grande valor da rodada, tá? E o time tem, como eu falei, ótimas condições de vencer também, empate, anula, vitória, tudo eu gosto pro lado do City aqui nesse jogo. Vou ficar surpreso se não vencer. Sparta e Juventus coloca frente a frente dois times aqui em situações diferentes da competição, né? A Inter está entre os 8 primeiros com uma equipe muito forte e o Sparta Praga está em 29º com apenas 4 pontos, então quase que o último tiro aqui também, mas os últimos jogos do time pela Liga dos Campeões não foram nada animadores e o time perdeu aqui 4 jogos seguidos depois de estrear com uma boa vitória e conseguir arrancar um empate. O adversário, por sua vez, é a Inter, né, que perdeu um jogo muito apertado para o Leverkusen e antes disso conseguiu vencer aqui grandes adversários, incluindo a equipe do Arsenal e empatando fora diante da equipe do City. A Inter, né, é um time que quem acompanha meus vídeos aqui sabe que eu morro de amores, eu acho realmente muito bom. Dessa vez vai contar Taremi Arnautovic, não sei se está poupando o Lautaro ou se está poupando também o Thuram. Mas fato é que a equipe que vai a campo hoje é muito forte, tem totais condições de conseguir a vitória mesmo fora de casa. Mas o Sparta Praga nos últimos jogos recentes que fez aqui, foram jogos mais com viés amistosos, ele é realmente um leão nos seus jogos de liga, ele pode engrossar um pouquinho, então eu vou pegar a vitória simples da equipe da Inter aqui com a vitória do Real Madrid diante do Salzburg. E o grande problema desse jogo do Real com o Salzburg, pessoal, é que os handicaps estão muito, mas muito esticados. É menos 2,5, é linha de gols em 4,5. Então, assim, eu vou duplar isso daqui para poder colocar o jogo do Real e da Inter. E ao vivo eu vou buscar, às vezes, alguma outra oportunidade no jogo do Real. Deve ter supercotação também para esse time. Inclusive, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar a supercotação deste confronto. Mas, enfim, eu vou fazer essa duplia aqui com esses dois times, porque eu acho que é a melhor pedida. O Real Madrid pega um Salzburg, que é um time dos mais frágeis que tem também, cheio de lesões, tomando goleada atrás de goleada. O Real é um time que também cadencia um pouco o jogo, né? Então, às vezes, entra numa soneira danada. Então, assim, vou ficar um pouco mais precavido. Arsenal e Dinamo de Kiev, aqui eu vou buscar uma vitória do Arsenal no primeiro tempo, pessoal, porque o Arsenal, ele vem aqui de uma sequência ruim de resultados, né? Ele precisa de retomar o caminho das vitórias, e os grandes pontos do Arsenal é a sua pressão que ele faz no começo das partidas. E aqui também é interessante até para poder mudar alguns jogadores e aí acabar administrando para poder focar na Premier League, que é um dos principais objetivos, se não o principal objetivo da equipe, tá? O Dinamo Zagreb nessa Liga dos Campeões tem feito alguns jogos duros, né? Ok, perdeu pro Bayern aqui por 9-2, mas ainda assim é um time aqui que tem alguns resultados interessantes, uma vitória por 4-1 aqui, 2-0, enfim, é uma equipe aqui que
Não é que pode complicar, porque não vai, mas é uma equipe que tem alguma qualidade. Os jogadores da Croácia são jogadores bastante técnicos. À frente do Arsenal vai ter aqui Trossard, Havertz, Martinelli, que o time teve uma nova baixa, né, que foi o Saliba. Então, essas ausências, principalmente a do Saka, como eu falei com vocês, ela tá fazendo o Arsenal ficar um pouquinho frágil. Talvez ele volte, se eu não me engano, aqui nesse jogo, mas não vai voltar com uma minutagem muito alta. O fato é que o Arsenal que vai a campo hoje é totalmente favorito, grandes condições e vai vencer com tranquilidade. A gente quer os esticados também, mas a vitória no primeiro tempo é bem indicada, que qualquer coisa a partir de 1,50 pode pegar na vitória do Arsenal. Indo para o Campeonato Paulista, pessoal, a gente tem 2 jogos aqui que eu quero recomendar vitórias ao vivo. O primeiro do Bragantino contra o Velo e o segundo do Corinthians contra o Água. O Bragantino vem com 2 derrotas aqui na competição, então a situação aqui já é periclitante para uma equipe que reforçou com bons atletas. Embora a defesa tenha a Tasha Clayton aí, que toma gol todo jogo, né? O Bragantino tem bastante potencial e vai enfrentar o Velo Clube, que é um dos piores times que eu vi nesse Campeonato Paulista. Perdeu pro Noroeste na estreia, depois perdeu pro Corinthians. E é um time muito mais limitado, uma discrepância grande. O Bragantino em casa aqui ao vivo, 1,72, é o máximo que eu pego aqui nesse jogo. E é a mesma coisa pro Corinthians diante do Água. Corinthians que conseguiu 2 vitórias aqui até o momento, mas ainda está encontrando seus melhores jogadores. O Thales Magno já está pedindo um pouco de passagem. Então, assim, esse Corinthians vai ter algumas alternações, não deve imprimir um ritmo muito forte, mas fazer o suficiente para vencer. O Corinthians ao vivo também é uma boa pedida. Santos e Palmeiras, pessoal, é o único jogo aqui que não tem dica, porque eu vou buscar alguma coisa ao vivo, porque eu vejo esse confronto como um confronto muito importante para o Santos, que é para mostrar o que veio nesse Campeonato Paulista, com a volta depois para a Série A. Então é um confronto para dar mais afirmação para os seus torcedores, mas o time tem algumas dúvidas em termos de escalação aqui. O Tassiano está com machucado no rosto, deve começar no banco, o próprio Soteldo também, que está se recuperando de lesão. Então o time do Santos fica um pouco mais frágil e o time do Palmeiras vai ter os seus principais jogadores, com o Estevão aí depois do time ter empatado diante do Noroeste. Então, assim, o Palmeiras defensivamente é muito forte também. Então, se fosse pegar alguma coisa pro lado do Santos, mas toma um gol, o Palmeiras defende bem, fica muito em risco. Então, é um jogo aqui realmente que eu vejo com um pouco de mais truncado, né? Aquele clássico, ninguém quer meio perder, mas a linha de gols também tá super baixa, tá quase em 1,5, então eu vou realmente acabar ficando de fora. Se surgir alguma coisa no live, eu recomendo para vocês lá no Telegram, beleza? Então esses são os meus palpites para esta quarta-feira. Eu pergunto a você quais os seus, comente aqui para poder finalizar, né? Vamos embora com aquela triplinha de artilheiros da rodada. E a minha primeira tripla de artilheiros, pessoal, é a seguinte, né? A gente vai pegar o Maeda, jogador da equipe do Celtic. O Maeda, ele contribuiu aí com 2 assistências e 4 gols nos últimos 6 jogos. Então, uma participação em gol em cada um dos últimos 6 jogos. E sendo que os últimos 9 gols que ele marcou foi em casa. Então, o Maeda do Celtic é o primeiro jogador para poder marcar nessa partida aqui. O segundo jogador que eu quero colocar para marcar nesse jogo, pessoal, é o Harry Kane. Ele não marca na competição desde a derrota do Bayern por 4-1 para o Barcelona, mas ele tem um histórico aí de 34 gols na competição. É o batedor de pênalti do time, o atacante referência, e num jogo que tende a muitos gols, ele que é muito experiente, tem boas chances de marcar também. Para poder finalizar, pessoal, a tripla de artilheiros dessa rodada, eu vou recomendar para vocês aqui um golzinho, né, do atacante, que é o Gabriel Martinelli. Na ausência do Saka, né, os Gunners estão invictos nas 38 partidas que ele conseguiu marcar gol. Então ele deve ter uma minutagem alta aí também, até porque o Havertz é quem está sendo substituído. Então vamos tentar, até porque o Jesus e outras baixas do setor ofensivo devem fazer o Martinelli jogar o jogo todo. Num jogo também com tendência de goleada, ele deve balançar as redes aqui nessa partida. Então essa é a minha triplinha de artilheiros aí para essa partida. Tem gol do Mbappé no radar, tem gol do Vini Júnior, mas as cotações estão em 1,40. Isso para gol de jogador eu acho muito baixo. O jogo do Real tá realmente muito complicado, porque as linhas são muito esmagadas. Então vamos com esses 3. Hoje eu não vou colocar dupla de empates não, pessoal. Vou colocar uma dupla aqui mais arriscadinha para vocês, com a vitória de 2 times que vão jogar fora de casa. Primeiro deles, Manchester City diante do PSG. Segundo, Brest diante da equipe do Shakhtar. Esses 2 times aqui têm boas chances de vencer mesmo fora de casa e eu gosto bastante, tá? Para poder finalizar, uma múltipla aí com os principais favoritos da rodada, que são Inter de Milão, Real Madrid, Bayern de Munique, Celtic
Arsenal. São esses times aí que a gente vai colocar no nosso bilhete, beleza? Se você tem outras dicas para os jogos desta quarta-feira da Champions e quiser cornetar os meus palpites caso eles sejam ruins, você comente com os seus aqui também, tá? Lá no meu Insta vai rolar um bolãozinho lá pro pessoal, placar exato. Não tem ninguém acertando, mas também a gente pegou 5-4, 6-0 e tudo mais. Enfim, vai lá no meu Insta que tá super divertido e a gente vai poder recomendar boas dicas para vocês lá também. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.